eu sou o Zé Gotinha e o assunto de hoje é sobre vacinação. Agora eu tenho uma pergunta muito legal para vocês. Vocês sabem o que é vacina? Vacina é uma forma nada científica, talvez inativado ou enfraquecido, que quando aplicado em uma pessoa, cria anticorpos em uma doença específica. O Gabriel fez uma entrevista com o auxiliar de enfermagem Cíntia. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Gabriel. Meu é Cíntia. Então, hoje vou fazer uma entrevista sobre trabalho de ciências. Eu vou perguntar 3 perguntas sobre a vacina. Pode perguntar, pode fazer. Quantas vacinas em média vocês dão por dia? Ó, as vacinas em média variam muito. Aqui é um posto que é muito procurado, mas em torno de 90 a 100 vacinas a gente faz por dia. Aplicações, né, que são feitas. Fora as informações que a gente passa, às vezes não está na data correta de tomar, mas em torno de 90, 80, 100 vacinas por dia a gente faz. Qual a vacina mais tomada? A procura maior são pelos bebês, né, que vem, mas a mais procurada é a vacina de tétano e hepatite, que são as mais procuradas pelos adultos que vêm tomar, mas são as que mais saem. E qual o motivo que faz as pessoas não tomarem a vacina? Os motivos são vários, né, que fazem com que as pessoas não tomem a vacina. A primeira são as notícias sobre as vacinas, né, que tem os fake news da vida, né, que aparecem, e as pessoas acreditam nessas informações e têm receio e não vêm tomar. Por exemplo, a HPV, quando começou a teve muita informação desencontrada, né? Então, muitas mães, muitos pais não deram a vacina nos filhos devido ao medo, ao receio, né? A falta de informação também em relação à vacina. Tem também mães que têm dó de dar a vacina, né? Porque é injetável, a maioria das vacinas são injetáveis, então tem medo de estar dando a vacina nos bebês. Outras, devido a reações, né? As vacinas, toda vacina ela pode dar uma reação. Então os bebezinhos ficam enjoadinhos, chorãozinho, até 3 dias podem apresentar algum tipo de reação, como febre, dorzinha no local da aplicação. Então as mães, muitas mães às vezes até por cuidado, o trabalho que o bebê vai dar, então evitam de estar dando, ou deixa acumular, quando vem, o bebê tem muita vacina para estar tomando. Então esse é um dos fatores também que faz os atrasos de carteirinha. E outra, o pessoal não procura mesmo, são poucas as procuras, as campanhas estão aí, mas o pessoal procura muito pouco. E isso que deveria procurar. Bom? Obrigado. Nada, lindo. Espero poder te ajudar. Se não ficar... Vocês gostaram? Eu gostei. Agora o Guilherme vai explicar sobre os gráficos. Maria vai nos explicar quando as vacinas surgiram. Uma data específica de quando as vacinas surgiram no mundo, percebendo ao longo do tempo, por exemplo, que as pessoas que tinham a varíola bovina não adquiriram a varíola humana, e a partir daí surgiram as vacinas. E não é de hoje que a vacina é polêmica do Brasil. A história dela. Em 1904, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. A cidade já havia passado por 3 surtos de varíola. É horrível porque as pessoas têm bolhas pelo corpo todo. Na época, o Rio de Janeiro não era tão bonito como ele é hoje. Ele tinha ruas estreitas e com um saneamento que era inesquecível. Para vocês terem uma noção, os navios dos estrangeiros não queriam parar aqui, porque ficaram com medo de pegar as doenças. Na certa, os imigrantes europeus morriam uns montes, porque entravam em contato com essas doenças novas para ele. Então, em 1904, o governo estadual e federal se uniram para urbanizar essa cidade. Para isso, começaram a derrubar casarões cortiços para construir ruas mais largas, prédios novos, mas esse processo não foi nada amigável. Eles lideraram e jogaram tudo para fora, tudo para baixo. E por isso a população começou a chamar esse movimento de bota abaixo. Logo depois se começa um projeto de saneamento, coordenado pelo Oswaldo Cruz, que se torna um dos nomes mais importantes na vacinação até hoje. Esse programa fazia barricadas sanitárias,
onde eles retiraram os lixos, ratos, pessoas das ruas para tentar limpar a cidade e assim combater a varíola. Então, começa a lei de vacinação obrigatória. O grande problema desta lei é que já existia essa necessidade em função de bota abaixo e começaram a obrigar as pessoas a serem vacinadas. O governo não explicava muito bem por que elas deveriam tomar vacinas e nem o que elas estavam recebendo naquele medicamento. Era causa grande tumulto na população, porque as pessoas achavam que aquela vacina, na verdade, era para limpar a cidade. As pessoas começaram a manifestação contra aquilo, tacando pedras, jogando as coisas, enfim, foram para as ruas e durante a semana ficaram fazendo isso. É o que a gente chama de revolta da vacina. Pós-revolta, o governo acaba a revogar essa lei. Depois da revolta contínua, a produção de vacinas continua. Lá em 1937, começa a produzir mais vacinas no Brasil. Em 1971, a varíola é erradicada do Brasil. Então ela não existe mais no Brasil. Em 73, recebe o certificado nacional, o que é de extrema importância, porque a varíola traz danos severos para a vida das pessoas. Em 1973, começa o Programa Nacional de Imunizações, que é um grande responsável para chegar à estrutura atual que a gente tem hoje de vacinação. Emily vai nos contar sobre a importância da vacinação. Algumas doenças. A poliomielite, por exemplo. Em 1980, a gente teve mais de 1.200 casos da doença. Em 1981, 122. Em 1982, 42 casos. E em 1989, o último caso registrado de poliomielite. Outro dado que também merece destaque é a redução de casos de rubéola. Em 1997, o Brasil teve mais de 30 mil casos da doença. E depois de campanhas de vacinação por vários anos, em 2002 os casos de rubéola diminuíram para um pouco mais de 400, ou seja, uma redução de quase 90%. Diante desses dados, é inegável a importância da vacinação no Brasil para controle e erradicação de doenças. Atualmente, ao longo da vida, a gente recebe pouco mais de 30 vacinas para controle de doenças. Mas nem tudo são flores na vacinação. Em 1998, Andrew Wakefield publicou um artigo na revista britânica Lancet, uma revista bem importante no meio médico. Nesse artigo, ele afirma que existe uma associação no aumento do número de crianças autistas e a vacina tríplice viral, que é a vacina contra sarampo, rubéola e cachumba. Após a publicação desse artigo, começaram a surgir movimentos anti-vacina pelo mundo. Essas pessoas começaram a criticar a real eficácia dessas vacinas. Anos depois, se descobriu que, na verdade, essa pesquisa não era confiável. Dentre esses motivos estão a quantidade de pessoas utilizadas para o estudo, que era muito baixa. Algumas dessas crianças não tinham autismo. Além disso, ele também detinha a patente de uma vacina alternativa à tríplice viral. E por fim, descobriu-se também que esse estudo foi financiado por advogados que defendiam causas relacionadas ao uso de vacinas. Após esses problemas sobre a pesquisa virem à tona, a revista se retratou e retirou o artigo. Esse movimento anti-vacina é bem mais popular fora do Brasil. Mas, independente disso, a cobertura vacinal no Brasil diminuiu muito nos últimos anos. O que é muito preocupante, porque para uma vacina ter real eficácia, é preciso que 95% do público-alvo seja vacinado. E esse número não tem sido atingido na maioria dos estados brasileiros. Alguns especialistas acreditam que isso acontece porque os pais das crianças não tiveram nenhum contato com alguma dessas doenças. Imaginem que a varíola, por exemplo, foi erradicada em 73. Os meus pais já não pegaram isso, sabe? E eu tenho quase 25 anos. Então, a minha geração e a geração acima da minha já não entende muito isso. E provavelmente as gerações futuras vão ter medo. Esperamos que não, mas se seguir essa lógica de não tenho contato com a doença,
a doença não faz sentido, essa doença não existe, aí a gente tem um problema, né? E essa seria uma das principais causas para as pessoas não darem tanto valor à vacinação. Além disso, muitos pais reclamam que as campanhas de vacinação têm um período de realização muito curto. Então, quando vocês forem escrever a redação de vocês sobre a importância da vacinação no Brasil, não esqueçam de procurar referências para trazer argumentos mais fortes. E quando vocês forem construir a proposta de intervenção, é importante pensar em possibilidades de melhorias para as campanhas de vacinação e de conscientização para as pessoas. A Isabelle, a Maria e também o Guilherme fizeram entrevista com 2 professoras de nossa escola que já tiveram sarampo. Professora, Boa tarde. professora, quando você teve sarampo e como que foi? Eu tive sarampo com 5 anos. Antes de eu descobrir que estava com sarampo, meus irmãos tinham tido sarampo também, né? Aí eu olhei pra minha barriga e vi uma pintinha. Falei, eu tô com sarampo. Fiz um escândalo danado. Minha tia veio ver e era sarampo mesmo. Aí eu fiquei de cama, fiquei dias sem poder sair de dentro do quarto, não podia sair pra fora. Então é aquele repouso que é muito perigoso, né? O sarampo até mata. E você acha que a vacina é importante? É muito importante. Na minha época não tinha vacina, então as crianças ficavam doentes, tinha que ter o recurso de tomar chá de sabugueiro, banho de sabugueiro, ficava trancado dentro do quarto, não podia sair. Hoje a vacina é uma bênção, porque as crianças ficam protegidas, né? E evita a morte. Então, professora, muito obrigada, você ajudou muito. Eu que agradeço de ter, né, participado da entrevista de vocês. Boa tarde, professora Lídia. A gente queria perguntar para a senhora com qual idade você teve sarampo? Eu tive quando ainda era bebê, tinha 5 meses de idade. Naquele tempo não existia ainda vacina contra o sarampo, por isso que eu tive a vacina. Mas, assim, fiquei internada no Hospital Emílio Ribas. Minha mãe conta pra mim que eu quase morri, né? Mas, graças a Deus, não, né, tô aqui, tá? Então, professora, é por isso que você acha que a vacina é tão importante? Claro, a vacina é importante, né? Você tem que tomar a vacina, que me parece que é 2 doses. Vocês têm que tomar as 2 doses, tá? Não deixe de tomar. Tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Obrigado, Pro. Você toma água? Então, gente, vocês viram como a vacinação é importante, então não se esqueçam de tomar. Em qualquer posto que você for, você poderá colocar sua carteirinha em dia. Gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.